Sussu. Ricata. Sussu. Ricata. Sussu. Ricata. Goreta. Sá. Sá. Bandeira. Sá. Pinto. Leão. Olá, Hugo. Solta, podes soltar. Vou soltar. Solta. Temos mistério. Adoro. Sim, também. Adoro. Saudades. Pois é, neste dia, temos hoje Vamos Todos Morrer, talvez um bocadinho diferente. Neste dia, em 1960, era achado na Praia do Guincho um cadáver já em bastante mau estado, em avançado estado de decomposição. Tinha sido encontrado por cães que, claro, andavam ali pela praia, que deram um sinal a um pescador, Carlos Manuel da Silva. Já agora uma indicação, é um daqueles tipos que nesta altura, nos anos 60, bem, calculo que desde tempos imemoriais, vinha de Peniche até Cascais apanhar berbigão, no caso. Bom, ele viu aquele cadáver, chamou a polícia, e quem era aquele corpo? Não se sabia quem era, claro. A judiciária começa a investigar, o corpo estava mal enterrado e numa zona do guincho, onde já não chega a água, portanto perceberam, não era ninguém que se tivesse afogado e que fosse ali dar, havia crime. E depois aquilo também, claro, em estado de decomposição não se percebe, mas percebeu-se que não estava ali qualquer coisa que não era bem. Bom, claro, a decomposição já não deixava que se tirassem as impressões digitais. Estamos numa altura, não havia ADN, claro. Quer dizer, ADN já havia. Eles é que não sabiam. Ainda só estava dentro do corpo. Mas, portanto, não, era a única forma de identificar, era aquela, só que era urgente identificá-lo, porque aquele cadáver no cinzento da ditadura, aquele cadáver achado no guincho, foi um abanão de cor, um splash de cor no cinzento da ditadura. Encheu os jornais, andava toda a gente a dizer quem é o corpo do guincho, quem é o corpo do guincho, mas mesmo assim, quem é o corpo do guincho? Estou com o corpo de guincho. E então foi usada pela primeira vez faz um bocadinho de impressão de descrever, mas vou ser rápido, uma técnica nova que permitia identificar as impressões digitais pelo lado de dentro. Estão a ver? Pronto, muito bem. Muito bem, chega. Mas na Estava mais ecologia de Dal, Mais preservado pela unha, sim. Bom, e então depois o resto era compará-la, suponho eu, à unha prática. Exato. Calculo que era, talvez com microfilme já, mas acho que não. Ou seja, era mesmo, tinhas uns arquivos, uns folhas, aquilo deviam pôr talvez num acetato do mesmo tamanho e andavam a ver uma a uma onde é que aquilo correspondia. Tiveram que dar 2 voltas ao arquivo e lá acharam. O morto era o capitão Almeida Santos, 39 anos, que tinha nascido em 1921 em Sor, e seguido, claro, já se percebeu a vida militar e tinha chegado ao posto de capitão de cavalaria e não passou, de facto, do guincho. Era um homem já bastante conhecido do regime e até pela PIDE e, na verdade, até do público. Porquê? A sua primeira entrada na história acontece na madrugada de 11 para 12 de 1959, portanto, um ano antes de aparecer no guincho, quando acontece uma coisa chamada o golpe da Sé. É o quê? É um golpe contra o Salazar, para tentar derrubar o Salazar, talvez o mais perto que se chegou em ditadura de derrubá-lo. Chama-se da Sé porque tinha a cabeça, na parte civil, também tinha uma parte militar, um padre, o padre João Prestrelo de Vasconcelos, que por acaso, agora lembrei-me deste pormenor, é da família destes Prestrelo de Vasconcelos, da casa onde o pai do Salazar tinha sido caseiro, feitor, não é bem caseiro, mas sim... Ai, é que... Twisted. Sim, claro. sim, e então... sim. Juntavam-se todos na Sé, ao esse plano, só que juntava, era muito original, porque juntava quem? Isto era um grupo de gente furiosa ainda com a fraude eleitoral que vinha de 58, da campanha do Humberto Delgado, que nós já aqui falámos. Claro, uma fraude enorme, perdeu, o outro ganhou com 99%, enfim. E esta gente junta-se. Era gente muito particular. Claro, nós sabemos que a maior parte da oposição ao regime é feita pelo Partido Comunista, mas isto não tinha nada a ver com o Partido Comunista. Era gente o quê? Gente que tinha passado pelos radares da PIDE, gente famosa, gente conhecida, médicos, advogados, famosa, quer dizer, instalada, se quiserem, burguesia. Notável. Notáveis, de alguma forma. sim. Médicos, mesmo os militares eram de alta patente, tinha um padre também, inclusivamente, sim, não era o único. Portanto, gente, essa resistência, que também acho que já falámos aqui, os católicos, até monárquicos, que faziam também parte de uma facção da resistência ao Estado Novo. Eles acabam por ser denunciados à última hora, a PIDE chega lá, é presa bastante gente, mais de 40 pessoas foram presas, claro. No grupo dos militares, um dos mais importantes cabecilhas, ainda era o jovem capitão Almeida Santos, também foi preso. Ele vai parar com os costados à prisão de Évora, depois de darem umas voltas por outras, até que algum tempo depois, um outro militar também envolvido no caso, Jean-Jacques, um tipo pai português, mãe francesa, e ajudados pelo guarda prisional António Gil, fazem uma fuga mais ou menos espetacular da prisão de Évora e põem-se
a monte. Bom, quando vem a público quem era o morto, claro que se começaram as especulações, tudo isto muito público, não é? E depois não acontecia nada em Portugal praticamente. Diziam umas pessoas, foi a PIDE, de certeza, porque este é o gajo do golpe da Sé. Outros diziam, não, foram os comunistas, cheios de inveja dos burgueses fazerem também uma revolução. Bom, e assim andou para trás e para a frente, até que, claro, com estes rumores todas, a Polícia Judiciária tinha uma pressão enorme para resolver este caso, não é? Suponho que o Salazar chamava lá a Polícia Judiciária ou ligava, não é? Que ele não era muito de ir. Dizia assim, posso falar com a Polícia Judiciária? E ela, esta é a própria. Muito bem. Mandavam voice também. Só na polícia. Exatamente. Bom, então não demorou muito tempo. É quase único, não é? Não demorou muito tempo isto. Enquanto esteve preso, o capitão, eles foram lá ver a lista de visitas, recebia 2 visitas regulares. A do seu advogado, Francisco Sousa Tavares, ele próprio, um dos famosos do golpe da Sé. E depois, todos os dias, Maria José Maldonado Ferreira, uma mulher de 27 anos, que tinha largado o marido, uma mulher do Norte, tinha largado o marido e os filhos para se tornar amante do nosso capitão, mais ou menos um ano antes da prisão. Bom, e é através dela, eles encontram-na escondida, vão ver quem é esta mulher, encontram-na escondida na casa de um irmão, isto tudo gente relativamente notável. Notável, não eram figuras públicas, mas eram gente bem burgueses. Bom, e então é através dela que começam a desenrolar um crime que ficou histórico em Portugal. Ela vai ser pressionada e ela conta que ela, o Jean-Jacques e o cabo António Gil e o tal capitão tinham vivido juntos, escondidos, desde que fugiram. Ela tinha estado à espera à porta da prisão, eles saltam, ela vai a guiar o carro dela 16 horas de Évora. A filme, a chover torrencialmente, ela é que vai a guiar o carro todo. São 16 horas que levam até chegar a Chaves. A família dela era de Chaves, há uma casa de uma tia e lá vivem eles escondidos, uns meses valentes. Qual era o plano deles? O plano era fugir a monte para a Espanha, não é? Como se andava a fazer. Só que, entretanto, por coincidência, há a espetacular fuga de Peniche, onde fugiu o Álvaro Cunhal, essa muito conhecida. E claro, as fronteiras apertaram-se todas, portanto aquilo deixou de ser impossível. E a vida na casa torna-se insustentável e a Maria José vai fazer esta declaração. Quem o matou fomos nós, os 3. Porquê? Então vai contando, eles acabam por ser todos presos, claro, aquilo foi uma morte com bastante violência, tiros, uma pasada na tromba, e o que sabemos nós é contado já no longo processo judicial, ficou tudo registado, claro, isto é um caso muito público, não é? O que é que eles vão contando? Claro, temos só o relato deles, são 4 pessoas, imaginem, viver dentro de uma casa relativamente pequena, sem poder sair, isto torna-se uma coisa, um iclô, como se chama em teatro, e parece que o capitão foi se tornando cada vez mais alucinado, a tratar mal os outros, não é? A usar a sua patente militar, que é ridículo, não é? Eram fugitivos, com ciúmes da Maria José, nunca vamos saber porque só conhecemos a versão deles, não é? Que até acaba a ser conveniente. Humilhava muito o tal cabo, tornou-se cada vez mais louco, então andava com ideias do vamos pôr bombas em bancos, vamos pôr bombas nos bancos, vamos envenenar as águas de Lisboa e matar toda a gente. Ai, meu Deus! É o que eles contam. E foi-se tornando cada vez mais louco e eles, cheios de medo, ainda se mudam para Lisboa, a tentar fugir daquilo tudo. Eles mudam-se os 4 para uma moradia chamada Pino Verde, em Rio de Moro, e é lá que ele vai ser morto. No dia 16 de março de 1960, ele está particularmente violento, dizem eles, bateu na Maria José, e eles, em pânico, os outros dizem, acabou isto, é hoje que vais? Tá. Aparentemente os 3, porque às vezes acontece isto, que é um pacto de silêncio, se forem os 3 a matá-lo, os 3 a disparar, nunca se chegou a provar quem é que disparou. Provavelmente o tiro no coração foi o médico, porque aquilo apanhou um sítio onde a morte foi cirúrgico. Sim. Mas são conjecturas, claro. Eles descrevem, o crime esta cena está toda descrita por um deles, que descreve ao milímetro. Ao segundo set ele deu uma chapada à Maria José diz assim, oh filha da... Bom, eles acabam por fazer o quê? Temos que nos desfazer do corpo, e estavam em Rio de Moro, andaram à procura de um sítio. Espera, Rio de Moro. Rio de Moro aqui em Sintra, ao pé da Rinchoa, fitar. Rio de Moro. Sim. Histórico. Bom, e então aquilo não se via já há um tempo, não conseguiram encontrar um sítio e resolvem, era de noite, à Praia do Guincho, como puderam, enterraram, aquilo ficou meio de fora, e já sabemos depois, 15 dias depois, como eu contei, é descoberto por cães. Há dúvidas no processo todo, claro, isto tudo muito público, não é? Acompanhado ao milímetro de Portugal inteiro, sempre desconfiados. Isto foi, mas é a PIDE, agora foram estes. Bom, eles acabam por ser todos condenados, e o capitão é que fica como mal da fita, não é? Eles quase, quer dizer, são condenados por matar um homem. Mas, sim, mas eles é quase para defender o país, quase, não é? Vou envenenar as águas, vou pôr bombas, eles não façam isso. Tal e qual.
tal como a Ana está a E dizer. legítima defesa depois dele de Claro, si sim, próprios, não uma é? coisa, um tipo que tinha enlouquecido praticamente. 20 anos depois do crime, nos anos 80, estive a ler ontem jornais, as coisas que eu tenho. Enfim, Coisas que tu fazes. imagina, do início dos anos 80, já tinham todos sido soltos, claro, pois a pena máxima em Portugal é 20 anos, não é? Sim. O Jean-Jacques era médico, ele já era médico originalmente. O António Gil trabalhava como eletricista e a tal Maria José voltou a casar e vivia em Nova Iorque. Não sei se são todos vivos até hoje, é giro esta história. Bom, talvez esta história pareça familiar a alguns ouvintes. É que uma das pessoas que se apaixonou por ela logo em 1961 foi o escritor José Cardoso Pires, que já em Democracia, no início dos anos 80, transforma o capitão Almeida Santos no Major Luís Dantas Castro e escreve a sua Balada da Praia dos Cães, que immortalizou este caso. Apesar de romanceado os nomes, é provavelmente o relato mais fiel deste crime. O livro depois foi adaptado para o cinema pelo José Fonseca e Costa e conta com talvez a melhor interpretação da vida do Raul Solnado. Faz um papel incrível do inspetor Elias Santana. Vejam se puderem. Já vi há muitos anos, Sim, agora é de repente incrível. tipo, Não isto dá está cheio de tudo a vontade de fazer ver outra sentido. vez. Sim, sem dúvida. sim, Incrível. Este assassinato e tudo o que isto envolveu desde o início tornou-se uma espécie de símbolo da ditadura, do que a própria psicologia da desconfiança, da paranoia, do medo fez à mente coletiva. O José Cardoso Pires resumiu tudo muito bem numa frase: naquele crime estava o país todo, estávamos todos nós. O corpo do capitão Almeida Santos apareceu no guincho faz hoje 63 anos. Uau.